Então, bom dia a todos, a todas. Hoje, então, nós temos o nosso os últimos dois seminários avançados em Mindfulness, desse ciclo de 2023. Hoje eu vou falar primeiro sobre o que é compaixão, o link com Mindfulness, trazendo as evidências, né, a ciência por trás disso. E depois a gente vai ter também uma apresentação que foi cancelada, né, por motivos aí pessoais, mas hoje a gente vai retomá-la, que é a apresentação sobre Mindfulness e dor crônica com a professora Michele Ferreira. Então, na sequência da minha aula, a gente vai ter uma outra apresentação. Como vocês sabem, esses são seminários organizados pelo Centro Mente Aberta, o Centro Brasileiro de Mindfulness e Promoção da Saúde, dentro da disciplina de pós-graduação em saúde, dentro do programa de pós-graduação em saúde coletiva da Unifesp. Nessa disciplina, então, de seminários avançados, tem uma parte que é no primeiro semestre, uma parte que é no segundo semestre. Pois convido a todos que quiserem acompanhar em 2024. Em breve a gente vai divulgar o cronograma, né, para o ano que vem, sempre trazendo temas relacionados a mindfulness e a visão científica desses temas, além de ser uma disciplina da pós-graduação, que vale crédito para os pós-graduandos, também é uma atividade aberta a todos que quiserem acompanhar, né, como uma atividade de extensão do nosso centro. Para aqueles que estão matriculados na disciplina, como pós-graduandos, peço que deixem no chat, então, o primeiro e último nome, que vale como uma presença, e depois eu vou enviar um e-mail com a avaliação, né? A gente tem uma avaliação final, eu vou mandar por e-mail para vocês, e vocês vão ter um prazo também para me mandarem as respostas, né? O trabalho final. São basicamente duas questões bastante simples sobre essa sequência de seminários do segundo semestre. Então, depois eu vou mandar para vocês por e-mail, hoje na sequência. Vocês terão um prazo para me mandarem as respostas, que vão gerar então a nota final de vocês, mais a frequência. Ok? Então, eu vou compartilhar aqui a nossa primeira apresentação. Estão todos conseguindo ver a versão tela cheia? Sim? Então, como eu disse, né, hoje a nossa primeira apresentação vai ser sobre o tema de compaixão e mindfulness. Para quem está chegando hoje, desculpe, eu sou Marcelo De Marzo, sou coordenador do Centro Mente Aberta, sou professor do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Coordeno essa disciplina, nesse seminário, junto com a professora Vânia Almeida, que é do Departamento de Psicologia, de Psicobiologia da Unifesp. Aqui está meu contato e tem os nossos dois sites. Um site que é dentro da Unifesp, que é do nosso Centro de Pesquisa e Extensão, e um site que é do nosso instituto, que faz treinamentos em mindfulness. Então, a questão da compaixão, né? A gente diz que a compaixão e mindfulness, elas são temas que andam juntos, né? Se vocês forem às tradições contemplativas, vocês vão achar uma ideia que seriam as duas asas da sabedoria. Então, mindfulness e compaixão andam juntas, andam juntos na ideia das práticas contemplativas. Depois a gente vai entender melhor por quê. Mas hoje em dia, nós dividimos didaticamente as práticas contemplativas ou os tipos de meditação, né? Lembrando que meditação é uma palavra muito ampla, que inclui centenas de técnicas, né? Então, a gente faz analogia com o termo esporte. Então, para que quando a gente fala que vai praticar esporte ou esportes, a gente tem que dizer quais são as modalidades ou qual é a modalidade. Meditação também é um termo guarda-chuva, um termo polissêmico que inclui centenas de técnicas, né? E alguns autores têm tentado organizar essas centenas de técnicas em alguns grupos. E a gente segue
essa classificação, que é do grupo do professor Richard Davidson, da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Então, ele divide, né, essas centenas de práticas contemplativas ou meditações em três grandes grupos. O primeiro grupo seria o grupo das práticas com foco mais, com objetivo mais atencional ou de consciência, desenvolvimento de atenção, de observação de consciência, que é onde entram as práticas de mindfulness, outras várias centenas de técnicas. Então, né, esse grande grupo ele chama de atencional, né? Pode ser um foco mais fechado, né, de observação ou de concentração, ou um foco mais aberto, a gente chama de monitoramento aberto. Então, aqui entram as práticas de mindfulness, que a gente já veio conversando, né, ao longo desses seminários. Aí haveria um segundo grande grupo de técnicas, que eles classificam como técnicas construtivas, no sentido que elas constroem ou geram uma sensação, né, o cultivo de afetos, em geral, logicamente positivos, de bem-estar. E aqui entraria a compaixão, as técnicas ou as meditações de compaixão. Então, um grupo de práticas construtivas que geram bem-estar, geram afetos positivos. São técnicas diferentes. E um terceiro grande grupo, que é chamado de técnicas desconstrutivas, onde entrariam as técnicas de auto-inquiry, auto-reflexão, né? Por meio de processos também né, bem delimitados nas várias tradições, que geram uma relativação do eu, né? Do ego. Então, são técnicas, são práticas que entram nesse campo. Então, a gente pode dividir essas centenas de práticas, que a gente coloca nome genérico de meditação ou práticas contemplativas, em três grandes grupos: de atenção, de construção de afeto positivo e bem-estar, de desconstrução do ego por meio de auto-reflexão, técnicas de auto-reflexão. Então, as técnicas de mindfulness estariam nesse guarda-chuva atencional e as técnicas de compaixão nesse guarda-chuva construtivo ou generativo. Isso para dizer que são técnicas diferentes, com objetivos diferentes, né? Então, as técnicas de mindfulness geram observação mais consciente e as técnicas de compaixão geram um estado de afeto positivo, de bem-estar. Como eu disse, né, elas se interrelacionam, isso é só uma divisão didática, né? Mas elas se interrelacionam, inclusive no treinamento desses dois grandes tipos, né? Da atenção plena de mindfulness da compaixão. Mas para vocês terem uma ideia, então, são técnicas diferentes. As técnicas de mindfulness usam muito a ideia de âncora, como a gente viu, né, de conexão com o corpo como âncora da nossa atenção, permitindo um melhor controle da atenção, também um descentramento em relação aos conteúdos mentais, emocionais, né, isso tudo a gente foi vendo ao longo dos nossos seminários. E as técnicas de compaixão, então, elas são técnicas que levam a um estado de bem-estar, depois eu vou discutir isso um pouco mais. E algumas técnicas de compaixão usam o corpo, né, mas dentro de uma linguagem mais compassiva, e outras usam uma técnica totalmente diferente de mindfulness, que é uma técnica de tomada de perspectiva. Então, quem já praticou, né, técnicas de compaixão vai entender o que eu estou falando. Quem ainda não praticou, depois pode, né, entrar, né, conhecer isso melhor, né, como que são técnicas, a gente tem no nosso canal do YouTube algumas desses exercícios de compaixão, mas basicamente é uma tomada de perspectiva, né, além das técnicas corporais, tem outras técnicas de tomada de perspectiva, imaginação, trazer à mente algumas situações para olhar de outro ponto de vista, que seria o ponto de vista da compaixão, trazer uma voz mais compassiva ao reolharmos essas situações. Então, para dizer, né, inicialmente, que são técnicas muitas vezes diferentes. Uma é mais corporal, mindfulness, né, usando a âncora do corpo, e outra mais de tomada de perspectiva, tendo um componente cognitivo maior, que são as técnicas de mindfulness. Entrando nos conceitos, né, da compaixão, a gente brinca, né, que compaixão e meditação, né, rimam com confusão. Uma série de preconceitos, a gente traz algumas ideias pré-concebidas sobre isso, que algumas vezes não vão exatamente ao encontro dos conceitos que a gente usa dentro da ciência ou das práticas de mindfulness e compaixão
mais contemporâneas. É o caso da compaixão, né? Se a gente, quando a gente traz a palavra compaixão em português, também nas línguas latinas, muitas vezes esse termo se remete, né, a um termo de dó, de pena, né, de lástima, que é um uso comum dessa palavra, né? Então a gente fica com pena de alguém que está sofrendo, né? Traz, né, uma compaixão mais, a gente chama de vertical, né? Alguém está sofrendo, a gente fica com dó, com pena, triste. Então seria um sentido mais comum da compaixão, né? Isso também aparece na língua espanhola, por exemplo, todas as línguas latinas. Mas quando a gente fala de compaixão, então dentro da medicina, da psicologia, da saúde, né, da uma visão mais contemporânea, o conceito é um pouco diferente. Isso que eu quero trazer para vocês, né? Então não é esse conceito de pena, de dó, uma relação mais vertical com alguém que esteja sofrendo. É um conceito mais horizontal, mais compartilhado, né? Mais universal. Então, o conceito que a gente usa é de uma autora, Goetz, e ela sintetizou isso em 2010, e ela traz, né, o conceito de que a compaixão, em psicologia, em saúde, em medicina, seria um sentimento que surge, né, ao se presenciar o sofrimento, ou traduzindo por mal-estar, né? Então, frente ao sofrimento, frente ao mal-estar, e aqui inclui, né, o outro e eu mesmo. Então, eu mesmo seria o que a gente chama de autocompaixão, então uma perspectiva em relação a mim mesmo, e uma perspectiva em relação ao outro. Presenciar o sentimento que surge na presença do mal-estar, do sofrimento, tanto meu como do outro, e que traz um desejo, uma motivação, né? Não necessariamente uma ação, mas pelo menos um desejo, uma motivação de ajudar ou aliviar esse sofrimento, esse mal-estar. Então, a gente diz que a compaixão teria dois elementos: a sensibilidade ao sofrimento, então reconhecer, sentir, né? Estar empatizado com o sofrimento meu e do outro. E aí tem uma ideia também de humanidade compartilhada, que seria a ideia de que o sofrimento ou o mal-estar faz parte da vida. Não que a vida seja apenas sofrimento ou mal-estar, mas naturalmente na vida haverá momentos de felicidade, de conquistas, né, de alegria, mas também naturalmente haverá momentos de dificuldades, de tristezas, de medos, de mal-estar. Então, é a ideia de que o mal-estar e o sofrimento faz parte desse ciclo natural da vida, né? Então, por isso que eu falo que é uma relação mais horizontal. Não é o outro que sofre, né? Somos todos nós. Todos nós, em algum momento na vida, sofreremos, isso é natural da vida. Então, a gente fica sensível, mas né, empatizado com esse ciclo natural da vida, que envolve também momentos de sofrimento ou de mal-estar. E o segundo elemento seria, frente ao sofrimento, que é natural da vida, meu ou do outro, eu trazer, né, uma motivação, um compromisso, um desejo de aliviar o sofrimento. Não necessariamente uma ação, como eu falei, né? É um sentimento, né, que nasce da, do fato de estarmos em contato com o sofrimento do outro ou meu mesmo, e eu trazer essa motivação para aliviar, um desejo de aliviar esse sofrimento. São dois elementos que a gente trabalha dentro da compaixão, né? Tentando entender isso, né, um pouco em palavras, né, do senso comum, como que isso entraria, né, no nosso dia a dia. Então, pegando, né, o nosso dia a dia, quando uma criança, por exemplo, né, ela cai, ou seja, está numa situação ali de sofrimento ou mal-estar, a gente imediatamente tem uma motivação, né, para aliviar aquilo, para ajudar, e a gente vai lá e socorre, né, dá os primeiros, acolhe aquela situação, né, socorre a criança, traz ali uma sensação de alívio para ela. Então, isso entraria nesses dois elementos, a sensibilidade ao sofrimento e a motivação de aliviar. Acontece que na fase adulta nem sempre isso é verdade, né? Então, pegando um exemplo também próprio, a gente pode ter uma situação, né, da própria pessoa, a gente pode ter uma situação que algo deu errado, é normal que algo dê errado no nosso dia a dia, mas ao invés de, frente àquele sofrimento, aquele mal-estar de que algo deu errado, a gente, ao invés de trazer, né, um desejo de alívio, às vezes, ou muito frequentemente,
emerge uma voz crítica, uma voz autocrítica ou de culpa. Então, algo deu errado, a gente se critica por aquilo, se culpa por aquilo que deu errado, e às vezes aquilo piora a sensação de mal-estar ou de sofrimento, né? Então, seria um movimento contrário a isso, seria frente ao sofrimento, ao mal-estar, a gente trazer uma voz de compaixão, uma voz de ajuda, uma voz de alívio. Parece algo óbvio, né? Mas como eu estava falando, nem sempre isso acontece no nosso dia a dia. A gente tem uma tendência, né, em especial na fase adulta, a trazermos uma voz mais autocrítica, uma voz de culpa. Isso, logicamente, sempre tem um efeito biológico positivo, quando a gente faz uma autocrítica, né? A gente está fazendo uma reflexão sobre o que deu errado, como a gente pode melhorar, mas muitas vezes, né, o que eu estou falando mais precisamente seria o excesso de autocrítica, né? Sensação de culpa, personalização daquele problema, que traz mais mal-estar. Então, as técnicas de compaixão, as práticas de compaixão, vão tentar, né, trazer como se fosse um antídoto a essa voz autocrítica que emerge nas situações de sofrimento, né? A partir dessa ideia de que o sofrimento é parte da vida humana, não é só comigo, né, com todas as pessoas, ocorreu, né, desde de todos os tempos e continua lá ocorrendo. E frente a essas situações de mal-estar, a gente pode trazer uma motivação para aliviá-lo, né? Isso tem várias técnicas para a gente fazer isso, para, ao invés de gerar, né, mais sofrimento, mais mal-estar, mais crítica, mais culpa, a gente trazer uma ação de alívio naquele momento para que a gente possa se recuperar, né, lidar bem com aquele mal-estar e, a partir daí, ter uma nova perspectiva. Então, esses dois elementos são chave não só no conceito, né, de compaixão, mas depois como a gente vai praticar isso. Isso é levado às práticas, às técnicas, né, e aos programas de treinamento de compaixão. Uma outra maneira de ver esses conceitos, né, é o conceito de autocompaixão, né, mais relacionados a nós mesmos, que é clássico, então já está, né, se tornando clássico na psicologia a partir dos trabalhos da Kristin Neff, que desenvolveu um programa de autocompaixão, próprio de autocompaixão. Então, ela traz os elementos, né, os conceitos, os elementos que estariam por trás da autocompaixão. E aqui ela traz, né, mais explicitamente a questão de mindfulness, e aqui a gente já começa a entender melhor essa relação entre mindfulness e compaixão. Então, para que a gente possa, né, praticar a compaixão, a sensibilidade ao sofrimento é um dos elementos, como mostrei, e aqui entra a mindfulness, né, com o desenvolvimento de mindfulness, de maior consciência, de uma consciência que traz também, né, uma atitude mais de aceitação, de aproximação dos fenômenos positivos ou negativos, né, que a gente está falando mais do sofrimento e do mal-estar, mas isso pode ser em relação também ao bem-estar. Então, a consciência do sofrimento, né, com aceitação, com aproximação, é um componente chave da autocompaixão e ele tem uma relação direta com o mindfulness. Ao desenvolvermos uma consciência, uma observação mais consciente, facilita o processo, né, de reconhecer o sofrimento ou mal-estar como parte da vida, né, e poder me aproximar dele. A ideia de humanidade compartilhada, que vai no mesmo sentido, né, que eu estava conversando. Então, ter o conceito de que o sofrimento, o mal-estar é parte da vida no dia a dia, né? Não é personalizado em mim mesmo, né? Mas é natural de estar vivo, é natural da condição humana. Então, isso a gente chama de humanidade compartilhada, é outro ponto-chave nos conceitos na prática da compaixão, horizontalizando, então, essa ideia de sofrimento, de mal-estar, né? A gente muitas vezes fala de grandes sofrimentos e pequenos sofrimentos, didaticamente. Os grandes sofrimentos seriam os naturais, universais, né? Naturais à vida. O primeiro seria nascer, né? A gente sair do ambiente protegido, na placenta, com a nossa, né, na nossa figura materna, e cai, né, no mundo real, né, onde há uma série de ameaças. Então, o primeiro grande sofrimento. Depois, o próprio processo natural de envelhecimento, né, também traz perdas naturais e muito provavelmente de adoecimento, né, e a morte, seriam os quatro processos que são universais, que trazem perdas, que trazem mal-estar e sofrimento, que são próprios da vida. Os pequenos sofrimentos, entre aspas, seriam os fatores de estresse próprio de cada um, de cada contexto, né? Não que eles sejam pequenos, né, mas eles seriam, então, próprios, né, mais personalizados
no contexto de vida de cada um. Então, para os dois, a gente fala de humanidade compartilhada, né? A gente compartilha esses grandes sofrimentos e também compartilha o fato de que o dia a dia, independente do meu contexto, de onde eu moro, de onde eu vivo, de onde eu trabalho, vão ter, né, esses fatores de estresse diferentes, mas sempre gerando mal-estar e sofrimento como parte da vida. E aí, frente, né, a essas situações do dia a dia, a gente trazer uma voz, uma atitude de mais autogentileza, de mais autocuidado, trazendo compreensão e um afeto positivo, como eu falei, né, ao revés de trazermos mais crítica e mais culpa que pode piorar a situação. Então, a NEF expande um pouco aqueles dois elementos para esses três elementos, né? Mindfulness, humanidade compartilhada, autogentileza e autocuidado. Isso mais em relação à autocompaixão. E um outro ponto fundamental, né, quando a gente fala de compaixão, que gera, inclusive, mais confusão, muitas vezes a gente fala sobre esses aspectos, né, sobre a compaixão, e passa uma visão de passividade, ou seja, eu não vou atuar frente ao mal-estar ou frente a situações de vida. Mas não é isso. Como eu falei, né, a ideia de autocompaixão ou de compaixão é a gente trazer uma voz, uma perspectiva diferente, né, naqueles momentos de mal-estar, de sofrimento, para que a gente consiga se restabelecer, né? Não gerar mais sofrimento, mas gerar cuidado, restabelecimento e poder lidar com a situação. Então, ela é ao contrário de resignação, de passividade. Seria gerar recursos, entender, compreender aquela situação para que eu possa lidar de uma outra perspectiva, trazendo menos sofrimento, menos mal-estar. Então, essa que é a perspectiva da compaixão e da autocompaixão. Então, trazendo, né, essa perspectiva, esse outro ponto de vista, a gente pode lidar com vieses naturais da nossa mente, né, que seriam traduzidos nessas frases, né? Muitas vezes a gente, frente a um erro, a um problema, a gente, ao invés de entender que aquele erro, que aquele problema é parte da vida, a gente personaliza. Eu sou o erro, né? Quando eu personalizo, me culpo, me autocrítico, isso traz, né, prejudica com que, né, eu possa olhar aquela situação em perspectiva e traz mais mal-estar, mais sofrimento. Ou algo aconteceu, né, algo importante aconteceu na minha vida, que é, né, como a gente tem conversado, faz parte da vida que ocorram, né, esses grandes e pequenos sofrimentos na minha vida, na vida de todos, mas, de novo, a gente personaliza. Minha vida é horrível, né? Quando eu personalizo, quando eu me culpo, isso aumenta, tende a aumentar o sofrimento e o mal-estar e diminuir a minha perspectiva frente àquela situação, né? E os meus recursos. Então, a compaixão seria o contrário, seria olhar em perspectiva, olhar de forma, né, compartilhada, universal, poder me cuidar naquele momento para que eu tenha, então, essa visão mais ampla e possa me restabelecer e compreender melhor aquela situação. Então, as técnicas e as práticas, os programas vão nesse sentido. E, de novo, né, reforçando que isso pode ser treinado. Uma outra, às vezes também a gente, né, tem um senso comum de que a compaixão é algo que a gente nasce com ela, seria uma característica inata, né? Logicamente, a gente nasce com todo o arsenal neurobiológico, psicológico, né, orgânico e mental para que isso possa acontecer. Mas, assim como o mindfulness, né, apesar da gente ter, né, essa capacidade inata de estar mais mindful, de praticar a compaixão, existe um espaço grande de treinamento, por isso que existem práticas, por isso que existem programas para que a gente possa treinar esses aspectos. Eles não são óbvios, né, no nosso dia a dia, eles podem ser treinados e podem ser modificados positivamente. Então, para isso, a gente tem uma série de programas. Hoje em dia, assim como a gente tem programas estruturados de mindfulness, a gente tem programas estruturados de compaixão, nessa visão, passando, né, da saúde, da psicologia, da medicina. Então, logicamente, a ideia de mindfulness e compaixão, ela aparece nas várias tradições humanas, são milenares, né? A gente vai achar nas diversas tradições, não só no budismo, no hinduísmo, mas também no cristianismo, no islamismo, no sufismo, nos gregos antigos, nas tradições filosóficas. Então, são ideias que são da humanidade, então aparecem nas várias tradições, nas várias perspectivas, né? Nas várias religiões.
Mas nas últimas décadas, assim como mindfulness, esses conceitos têm sido trabalhados na psicologia, na saúde, na medicina, etc., na educação, nas corporações, e têm sido criados programas, né, com uma linguagem às vezes mais laica, às vezes ainda trazendo uma transição entre a linguagem laica e das tradições, para que isso possa ser mais acessível às várias pessoas que quiserem treinar esses aspectos, né? A gente tem já não tem tantos como tem de mindfulness, mas já tem já um grande número de programas de compaixão mais contemporâneos. E aqui eu estou trazendo alguns exemplos que são os que têm um pouco mais de evidência científica. Então, dois programas que ainda trazem, né, elementos das tradições, que trazem, né, essa confluência. Um programa da Emory, que é o Cognitive Based Compassion Therapy, e um programa de Stanford, que seria o Compassion Cultivation Training. Eles são programas que trazem a compaixão de maneira estruturada, né? Como eu falei, trazendo ainda conceitos da tradição em especial budista, as práticas de Lojong, ou de treinamento mental, e são abertos a qualquer pessoa, né? Em geral, populações em geral, como promoção da saúde, e trazem técnicas para desenvolvimento da compaixão. Um outro exemplo seria o Compassion Focused Therapy, que é do Paul Gilbert, que é um autor muito conhecido, né, na parte de compaixão. Ele já foi desenhado mais para intervenção em pacientes, pessoas com condições de saúde que possam se beneficiar da compaixão. A gente tem o próprio programa da NEF, então o Mindful Self-Compassion, também um programa bastante conhecido, estruturado em 8 sessões. Ele tem uma base do programa clássico de Mindfulness, o MBSR, o Mindfulness Based Stress Reduction, mas inclui conceitos e práticas de compaixão, como Love and Kindness. E nós aqui, no Mente Aberta, em especial em parceria com o professor Javier Garcia Campaia, da Universidade de Zaragoza, desenvolvemos um programa de compaixão, orientado, nesse caso, pela teoria psicodinâmica, psicanalítica do apego. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas uma outra perspectiva, e ele também, a gente usa para pessoas em geral, né, como promoção da saúde, e também para pessoas com condições crônicas de saúde. Então, exemplos de programa que estruturam as técnicas de compaixão, trazendo, às vezes, técnicas diferentes, contextos diferentes, às vezes trazem conceitos também das práticas contemplativas, né, como o budismo, às vezes tem uma abordagem mais laica, científica, trazendo conceitos da psicologia, da psicanálise e da saúde como um todo. Mas para vocês entenderem, então, que nós temos, né, também programas estruturados que treinam especificamente esses aspectos da compaixão, que são os programas que estão sendo pesquisados, né, que estão entrando na ciência por serem estruturados, criando evidências científicas sobre isso. Esse é o manual do nosso programa, do ABCT, né, o Attachment Based Compassion Therapy, ou terapia da compaixão baseada nos estilos de apego. Ele ainda não tem a tradução para o português, né? Foi desenvolvido então pelo professor Javier Garcia Campaia da Universidade de Zaragoza e por mim. Ele é estruturado, né, dando só uma visão geral para vocês, em 8 sessões de 2 horas. E dentro dessas sessões, a gente vai trazendo conceitos relacionados à compaixão, práticas de mindfulness que trazem um olhar, né, uma voz mais compassiva, e práticas próprias de compaixão, de tomadas de perspectivas, que vão entrando nos diferentes aspectos da compaixão, né? O perdão, a culpa, a inveja, a equanimidade, diferentes temas relacionados à compaixão vão sendo trabalhados ao longo desse currículo, e em especial essa questão, né, do vínculo da compaixão com o estilo de apego. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Em relação à evidência científica, então, a gente tem um crescente também, assim como em mindfulness, a gente tem um crescente de evidência, né, ou de estudo científico sobre a compaixão. Esse é um gráfico dessa evolução do grupo da NEF. Então, aí em torno de 4.000, 5.000 estudos, né, agora estamos chegando próximo a 5.000, sobre em especial, esses programas estruturados da compaixão. Se a gente comparar com Mindfulness, ainda é menos. Mindfulness a gente tem em torno de 19.000 estudos, mas é um crescente também nesse campo da compaixão.
Um dos pontos-chave que ajudou, né, nesses estudos foi a criação de escalas, assim como em Mindfulness, a gente tem escalas para medir o nível de atenção plena, em compaixão, a gente tem escalas para medir o nível de compaixão ou de autocompaixão. Uma das escalas clássicas é a própria escala da NEF, né, de autocompaixão. Ela tem uma versão longa de 26 itens, uma versão curta de 12, pegando aqueles três elementos, né, Mindfulness, humanidade compartilhada e autogentileza, e os contrários também. Aqui é um exemplo da validação que a gente fez para o espanhol, né? Mas já temos outro grupo que fez a validação para o português do Brasil, então a gente já tem a opção em português e outras escalas, existem outras escalas também, que estão sendo validadas para o português, e uma mais recente é do grupo de Oxford, que trabalha tanto a autocompaixão como a compaixão com os outros, a gente está em processo de validação dela para o Brasil, mas existem, então, escalas que permitem que a gente possa medir de alguma maneira, né, a capacidade ou a habilidade de estar mais compassivo ou de desenvolver a compaixão. Isso ajuda nos estudos, né, junto com as outras avaliações que a gente faz, dependendo da população que está sendo estudada. Em relação aos mecanismos, né, um dos mecanismos-chave, como eu já comentei, é a diminuição da autocrítica, então, em especial, essa ideia de humanidade compartilhada, né? A gente passa de personalizar, né, deixa de personalizar e gerar mais autocrítica, mais culpa, e passa a entender, né, como algo próprio da vida, o sofrimento e o mal-estar. Isso faz com que a gente gere menos ruminações mentais, que são aqueles processos de pensamentos repetitivos, autodepreciativos, né? A gente fica martelando na cabeça, né, remoendo as situações. E a ruminação mental, né, a gente já experimentou, né, acontece todos os dias, gera mais sensação de mal-estar, de sofrimento, algumas vezes catastrofização, né, que é piorar, que é olhar as situações, né, de problemas, de erros, uma versão mais pessimista, mais catastrófica. E como a gente tem, né, todo o processo de treinamento para diminuir a voz autocrítica, né, o excesso de autocrítica e trazer uma voz mais compassiva, a gente acaba diminuindo também a frequência e a intensidade das ruminações mentais. E a gente sabe que a ruminação mental é um dos mecanismos, né, um dos mecanismos-chave que gera os sintomas de ansiedade e depressão. Então, se a gente diminui a autocrítica, traz mais voz compreensiva, compassiva, a gente diminui a frequência e a intensidade das ruminações e a gente está diminuindo o mecanismo-chave, né, dos sintomas de ansiedade e depressão. Então, tem um efeito muito grande na questão da saúde mental, né, em especial dos transtornos mentais comuns, como a ansiedade e a depressão. Outro conceito que está relacionado a essa ideia, é um conceito que a gente traz nos treinamentos, né, de mindfulness e compaixão, é o conceito de sofrimento primário e secundário, né? Então, o sofrimento primário seria os, o sofrimento, né, o mal-estar natural da vida, das várias situações, né, que acontece, que pode acontecer no nosso dia a dia, e o sofrimento secundário seria um aumento desse sofrimento primário por meio da reatividade cognitiva, né, pelo o excesso de crítica, de autocrítica, e gerando a ruminação mental. Então, no caso da compaixão, a gente está, né, com a intenção de diminuir o que a gente chama aí, né, essa imagem do sofrimento secundário, diminuindo, então, a ruminação mental, a catastrofização. Então, a catastrofização é essa reatividade cognitiva, que frente a um fato do dia a dia, a gente, né, tem uma reação negativa, e uma perspectiva negativa em relação àquilo, e muitas vezes personalizando o problema, né? Choveu, isso acontece comigo, né? Sempre dá errado quando eu planejo alguma ação. Quando a gente pode ter uma visão mais realista da situação, né? Está chovendo, o que que a gente vai fazer frente a esse fato que é natural da vida? Então, a catastrofização seria essa reatividade cognitiva que leva à ruminação mental, né? Uma perspectiva negativa e personalizada das situações do dia a dia, gerando mais sofrimento, mais mal-estar, né, que a gente chama didaticamente de sofrimento secundário. Logicamente, né, quando a gente trabalha a compaixão e esses treinamentos, a gente tem um crescente, né, de poder trazer essa nova perspectiva às situações do dia a dia, e logicamente existem situações que são mais controláveis, mais aplicáveis, e é por elas que a gente começa, né? Perder, né, um ônibus, um horário de ônibus, manchar uma roupa, esquecer a data do aniversário, são coisas do dia a dia que acontecem, e a gente pode começar a trocar
essa voz crítica, autocrítica, para uma voz mais compassiva e compreensiva. Existem outras situações, logicamente, que a gente vai ter que, né, são treinamentos de médio e longo prazo, para que a gente possa lidar também com essas situações, dependendo da intensidade, desemprego, perda, né, um acidente, perda total, não passar no vestibular, doença curável, maneira de lidar com os parentes, com os pais, carências financeiras. Então, existem graus, né, de dificuldades, de sofrimentos, de mal-estar no dia a dia. E a gente, nos treinamentos, começa por essas situações mais corriqueiras. Mas se a gente pensar que a grande maioria das situações, né, no nosso dia a dia são essas situações, se a gente conseguir trazer uma perspectiva diferente, né, menos autocrítica, mais compassiva, a gente pode entender que a qualidade do nosso dia a dia vai melhorar muito, né? Menos ruminação nessas situações corriqueiras, menores, vai gerar uma melhor qualidade, uma melhor percepção de qualidade de vida, de bem-estar. E aí que as técnicas de compaixão se encaixam, né, especialmente. Então, a compaixão e a autocompaixão, elas podem melhorar a nossa saúde mental, né, reduzir sintomas de ansiedade, depressão, de estresse crônico. Isso pode, né, levar a uma melhor qualidade de vida no nosso dia a dia, melhor desempenho na minha vida pessoal, na minha vida de trabalho, inclusive a hábitos mais saudáveis, né? A gente sabe que um fator importante para que a gente crie, né, ao longo do tempo, hábitos mais saudáveis, é que a gente não se critique tanto, não se cobre tanto. Então, há, naturalmente, uma mudança de hábito, momentos de recaída, de recorrência, onde os hábitos antigos voltam. E se a gente trouxer, né, muita crítica, esses momentos a gente gera mais sofrimento, mais mal-estar, e às vezes perde recursos para lidar com aquilo. Mas se a gente entender, por exemplo, as recaídas e recorrências como parte do processo, a gente consegue retomar o hábito saudável. Então, isso pode melhorar o nosso relacionamento, né, com a gente mesmo e com os outros também, e é uma melhora na conexão humana, que é um fator muito importante hoje em dia. Então, isso se aplica a várias situações clínicas, né? A dor crônica, tem como uma das características a catastrofização, a geração de sofrimento secundário, a ruminação mental. Então, a gente consegue lidar melhor, né, com a autocrítica em relação à dor crônica, deixar de personalizar o processo, entendê-lo como algo que é bastante comum no nosso dia a dia, e aí trazer uma perspectiva diferente, melhorando a qualidade de vida. Também muito usado em transtornos alimentares, que tem um componente de excesso, né, de autocrítica, por exemplo, a anorexia e a bulimia, né, em relação ao próprio corpo. Situações que trouxeram, né, traumas psicológicos na infância. Então, são situações também que prejudicam a nossa capacidade de regulação emocional na fase adulta, e as técnicas de compaixão e mindfulness podem trazer uma repercepção dessas situações, né, retrabalhar as nossas memórias e o sentimento em relação a essas memórias traumáticas, e também nos ajudar a maior regulação emocional na fase adulta. Uma série de estudos mostrando esses efeitos, né? Aqui uma revisão das práticas de compaixão e loving kindness, gerando mais satisfação com a vida, que é um elemento chave, né, para a gente ter mais qualidade de vida. Aqui pegando um exemplo, né, de pacientes com diagnóstico de câncer, pessoas com diagnóstico de câncer, melhorando, né, sintomas de depressão por meio da diminuição da autocrítica, né, mais autocompaixão. Também profissionais de saúde, aqui profissionais né, de saúde mental, inclusive, melhorando, prevenindo, né, o burnout, prevenindo o estresse ocupacional, prevenindo o que a gente chama de fadiga da compaixão, né, que é muito comum em profissionais de saúde, que é quando a gente se doa mais do que os nossos recursos, né, então gerando mal-estar também para o profissional, e melhora dos resultados clínicos daqueles profissionais, né, quando eles se comunicam melhor, conseguem entender melhor a fadiga compassiva, previnem o burnout, previnem o estresse, eles conseguem se comunicar melhor com seus pacientes, e os resultados clínicos são melhores. Isso acontece tanto com mindfulness como com a compaixão. Aqui, né, um estudo com populações asiáticas, mostrando também, né, essas evidências, melhora, tanto, né, em aspectos de saúde como de promoção da saúde. Aqui um estudo com o nosso protocolo, para trazer um exemplo, né, do ABCT, então o Attachment Based Compassion Therapy, aplicado a pessoas com dor crônica, em especial pessoas com fibromialgia, é um tipo de dor crônica bastante comum. Aqui mulheres, né, a maioria mulheres, e a gente observa, né, nesse estudo aqui randomizado e controlado,
que os pacientes, as pessoas com fibromialgia que passaram pelo treinamento de compaixão, de 8 sessões, eles melhoraram a qualidade de vida relacionada à dor, né, à fibromialgia. E aqui a gente, né, trazendo um parâmetro científico, que é o que a gente chama de número necessário para tratar, ou seja, quantas pessoas têm que passar pelo treinamento para que haja uma melhora de 50% nesse caso, e a gente encontrou nesse estudo um número necessário para tratar de 3, né? Que é um número excelente. Em geral, as intervenções, elas têm um número em torno de 10 a 15, né? 10 a 15 pessoas precisam passar pelo treinamento, pelo tratamento para melhorar. E aqui apenas 3, né? Então, falando da eficácia, da efetividade dessa intervenção aqui para esse grupo de pessoas com fibromialgia. O outro tema também correlacionado, que tem a ver com a conexão de mindfulness com compaixão, muitos estudos mostram e mesmo que seja, né, aplicado um programa de mindfulness, que não tenha nenhum elemento explícito de compaixão, como aqui é o caso do MBCT, né, a terapia cognitiva baseada em mindfulness, quando a gente olha para os resultados e para os mecanismos, a gente vê que um dos mecanismos que explica os resultados, né, aqui no caso, pessoas com depressão crônica que são resistentes ao tratamento farmacológico ou psicoterápico, o efeito do MBCT, né, treinamento de mindfulness, se explica pelo aumento da autocompaixão. Então, a autocompaixão também é desenvolvida por meio do treinamento de mindfulness. A gente sabe, né, que o treinamento de mindfulness não é só de atenção, é de atenção com uma nova atitude mental, uma nova perspectiva mental, que a gente traduz muitas vezes como curiosidade, como gentileza, mas que tem um componente também de autocompaixão. Então, isso é também verificável, né, por meio dos estudos. Então, mindfulness e compaixão têm essa integração, né? Como eu falei, são duas asas da sabedoria, pássaro da sabedoria. Muitos estudos também utilizando, né, a autocompaixão como um mecanismo, né, de mindfulness ou das intervenções de compaixão dentro dos transtornos mentais mais graves, e as evidências também têm mostrado que sim, a autocompaixão é um fator-chave para explicar a melhora também em transtornos mentais mais graves. A gente, né, teve essa visão geral da compaixão, da sua evidência, né? Vou parar por aqui porque a gente chegou no momento aí das perguntas. E eu vou abrir para as perguntas de vocês. Vocês já podem acordar. Vocês já perguntas aqui no chat. Então, mas fiquem à vontade, então, para colocarem as perguntas sobre os conceitos, né? Sobre a evidência em relação à compaixão. Ou se vocês quiserem também levantar a mão aqui, né? O a virtual, o a real. Falarem no microfone, só um momentinho. Tá? Estou falando que ficou claro, né? Não consigo ver o nome aqui. Nenhuma curiosidade, nenhuma pergunta. Oi, Maria, eu pode sou a falar. Amanda. Eu Com gostaria quem de está falando? saber, Amanda, Amanda, eu, pode gos- falar, Amanda. eu gostaria de saber se esse curso de Mindfulness avançado precisa passar pelos básicos primeiro. Você fala em relação da compaixão? Você precisa passar no Eu básico, é vi isso? que, é que assim, eu achei vocês no Facebook e adicionei no WhatsApp. Aí eu recebo de vez em quando chamadas para fazer áudio, para fazer mindful. Hoje é só sobre a leitura do curso, né? Que você está explicando sobre o curso. Aí eu queria saber do curso, porque eu tenho um interesse. Eu tenho até o Meditopia, aquele aplicativo que faz coisas. Eu passei por depressão e tudo mais, e eu faço psicoterapia e tudo mais. Eu gostaria de saber sobre o curso, que para mim é interessante. O curso, você está falando essa
A aula agora é sobre o curso avançado. O curso básico, desculpa, mudar o assunto do curso, porque você está falando sobre o avançado, eu estou querendo falar sobre o básico. É que nas anteriores eu não consegui participar, então eu estou pedindo para saber agora. O avançado ele tem que passar por outros estágios anteriores, correto? Isso, a gente, né, eu estou entendendo então que você está chamando, né, o de compaixão de avançado, às vezes a gente usa essa nomenclatura mesmo, né? Então, em relação ao treinamento da compaixão, né, a gente pode chamar de mindfulness avançado, a sugestão que a gente tem é que realmente se passe primeiro pelo treinamento de mindfulness, né? Então, que você faça o treinamento básico de mindfulness que você está chamando, né? Os cursos de mindfulness de 8 semanas. Essa é uma sugestão, não é obrigatório, mas como eu mostrei, né, o desenvolvimento de mindfulness ele é fundamental para a gente compreender a própria compaixão, a sensibilidade ao sofrimento, ao mal-estar. Então, ter uma base de mindfulness antes de entrar na compaixão é algo que a gente sugere realmente, né? Sobre o curso, depois, Amanda, eu vou pedir que você entre em contato direto com a nossa equipe e a gente te manda todas as orientações, Nesse tá bom? WhatsApp mesmo? Nesse WhatsApp mesmo. Nesse Eu só WhatsApp peço mesmo? isso, que está lá no nosso site. Só peço a paciência de vocês, que a gente está numa semana de transição de secretaria. Então, talvez demore um pouquinho para dar as respostas para vocês, mas em breve vocês receberão. Ok? Obrigada. Eu vou Obrigado, fechar aqui o Amanda. meu áudio. Obrigada. Obrigado. Acho que na sequência estava a Maria da Penha, é isso? Isso. Eu queria saber sobre a pesquisa em mindfulness, né? Porque acaba que os protocolos de mindfulness incluem ou não, podem incluir ou não as práticas de compaixão, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu li alguma coisa, acho que do Kabat-Zinn, falando que você decidiria, né? Quem é o instrutor decidiria se quer incluir ou não. Tem os protocolos que incluem, né? E como se você inclui a compaixão, se de repente dentro da pesquisa é interessante avaliar também como um tópico a mais, ou só incluiria tudo como um mindfulness mesmo? Obrigado. A gente tem, né, protocolos de mindfulness que incluem técnicas de compaixão. Como a gente viu, são técnicas diferentes, né, mas muitos protocolos eles mesclam uma parte dessas técnicas. O nosso protocolo, por exemplo, né, o MBHP, o Mindfulness Based Health Promotion, nosso protocolo de mindfulness faz isso, né? Dentro do ensino de mindfulness, ele traz ali uma conexão com a compaixão, né? Até para a gente entender melhor qual é essa conexão. Então, é verdade, alguns protocolos, né, desenham as sessões incluindo práticas de compaixão, mas não necessariamente. Como eu falei, existem protocolos que não fazem isso explicitamente, como é o MBCT, né, terapia cognitiva baseada em mindfulness, mas mesmo assim a prática de mindfulness por si mesma pode levar ao desenvolvimento de autocompaixão, né? Então, é verdade, tem protocolos que incluem, tem protocolos que não. A base sempre é mindfulness, mas às vezes são trazidas técnicas de compaixão. Como eu estava falando, existem protocolos só de compaixão, mas que eles logicamente agregam práticas de mindfulness também, que é a base. Então, um é mais mindfulness, o outro é mais compaixão, mas muitas vezes eles se mesclam, algumas práticas são mescladas, tá? Ok, obrigada. Obrigado. Aí depois eu não sei quem levantou primeiro. Fique à vontade. Eu vou falar pela minha lista, que eu não sei se a minha lista é a que cabe. Tô eu, Fique à depois a vontade. Camila, depois a Karen, se eu não me engano. Eu sou Maiuse Fique à Ramos. vontade. E, professor, eu fiquei com não sei se é uma dúvida, na realidade eu queria conversar um pouquinho sobre o conceito de compaixão e de autocompaixão. É, acho que o senhor colocou um ponto importante que muitas vezes a gente pauta o compaixão como se fosse algo inato, né? E que há possibilidades e há técnicas, inclusive, de se desenvolver compaixão. E não necessariamente levando a compaixão para um lugar da caridade ou da piedade, e sim do compartilhamento, né? Então, o conceito de compaixão, pelo menos, enfim, no meu entendimento, é um conceito que ele é compartilhado. É você olhar para si e olhar para o outro e buscar o melhor desenvolvimento para ambos, né? De acordo com as características que cada um tem.
E eu não sei se é isso, então se isso é uma possibilidade de interpretação de compaixão. E a minha dúvida é como que a gente promove, então, essa condição de exercitar a compaixão, essa compaixão compartilhada, e a autocompaixão, que é olhar para si de uma maneira um pouco mais, eu vou chamar de amorosa, de afetuosa, podemos usar outros termos, mas de uma maneira que olhamos para a nossa própria realidade de uma maneira buscando desenvolvimento, de uma maneira que seja, que promova o desenvolvimento de ambos, né? Não só o meu, numa autocompaixão, que não corra o risco de cair num descomprometimento, que o senhor até colocou isso, né? Ela de maneira nenhuma é resignação ou é deixar-se fora da situação, e sim poder entender qual que é a minha responsabilidade, vou chamar de responsabilidade, neste contexto, e com isso também promover a compaixão compartilhada. Como é que a gente enfrenta isso, assim, né? Como é que dialoga? Acho que não é um enfrentamento, mas como é que dialoga esses dois conceitos de uma maneira que eles não sejam díspares, e sim que eles possam construir algo coletivo. Obrigado, Meuzi. Então, em relação aos programas, né, e as técnicas, existem programas e técnicas que podem desenvolver as duas coisas ao mesmo tempo, né, falando didaticamente. Existem programas que se dedicam mais à autocompaixão, né? Mas do ponto de vista, né, do conceito e das técnicas, eles estão muito parecidos, né? A gente pode colocar foco, né, mais na compaixão com o outro, mais na autocompaixão, mas eles estão relacionados. Então, o mesmo tipo de perspectiva, né, em relação ao sofrimento que eu uso comigo mesmo, eu vou usar em relação ao outro, essa ideia de humanidade compartilhada, né? O mesmo tipo de motivação para desejar o alívio do sofrimento, eu vou usar comigo e com o outro. Então, elas estão interrelacionadas, são conceitos que são a base é a mesma, mas que a gente vai aplicar de maneira diferente, mais no sentido de autocompaixão ou mais no sentido de compaixão com os outros. Então, aí tem programas que vão focar mais uma coisa ou outra, mas a gente acaba desenvolvendo as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que essa que era a sua dúvida, né? Aí a gente tem mais espaço para duas perguntas, aí vamos fechar aqui com a Carla e com a Karen. Não sei quem levantou primeiro. Vou fazer a pergunta então, professor. Bom dia, professor. À vontade. Professor, em relação à autoestima e autocompaixão, eu, como praticante e estudiosa do assunto, né, e instrutora, eu compreendo bem a distinção. Entretanto, quando eu vou explicar nos programas, eu sinto que eu não estou conseguindo explicar de uma maneira simples para que as pessoas, que os alunos entendam. Então, se o senhor puder dar, assim, ou talvez uma analogia, uma metáfora, ou mesmo uma explicação muito breve, muito simples, que eu possa utilizar para tentar alcançar melhor o objetivo da galera compreender essa diferença. Obrigada. A autoestima, né, ela pode ser uma autoestima mais compassiva e uma autoestima mais baseada em comparação, né? Então, eu me sinto, partindo do segundo exemplo, né, eu me sinto bem se eu estou desempenhando bem no dia a dia, né, em comparação com outras pessoas. Então, pessoas que tiveram sucesso, eu tenho sucesso também, comparado, parecido, etc. Então, a autoestima pode ter essas duas vertentes, né? Essa de comparação, né, que envolve conquista, que envolve, né, obtenção de coisas, ela pode ter armadilhas. Então, se eu me comparo com outras pessoas ou com outras situações, né, e eu não e crio uma expectativa de cumprir determinado objetivo, né, se essa expectativa não se cumpre, o que é bastante comum, isso gera frustração. Então, a autoestima baseada em comparação, em objetivos, em obter coisas, ela pode gerar mais frustração e nem sempre gera bem-estar, né? Agora, a autoestima baseada na compaixão, na
conexão comigo mesmo, né, na compreensão de que a vida, né, tem altos e baixos, que é normal, né, que eu tenha sucesso, mas é normal também que nem sempre eu tenha êxito, essa é mais sustentável. Então, é uma maneira da gente entender. Ok? Não é que a autoestima seja ruim, mas dependendo da maneira como a gente lida com ela, ela pode trazer mais sofrimento. Ok? Obrigada. Obrigado, Karen. Vamos encerrar então na Carla. Bom dia, professor, e a todos. Um pouquinho nessa linha da Karen, eu queria que o professor falasse a tua opinião sobre essa questão da compaixão, empatia e simpatia dentro do teu olhar do mindfulness. Obrigado, Carla. A simpatia, a empatia, a compaixão, né, elas envolvem conexão. Então, eu estar, né, conectado, estar mais do que de conectado, né, o estar alinhado com o sentimento do outro, né? Estar ali refletindo o sentimento do outro, né? A empatia pode ser tanto positiva como negativa, com sentimento positivo como negativo, né? Então, quando é negativo, a empatia pelo sofrimento, a gente chama de compaixão, né? Então, a simpatia já seria eu, né, empatizar com alguma característica do outro, né? Mas o mais importante em termos de compaixão seria a diferença entre empatia e compaixão, né? Então, a compaixão seria a empatia pelo sofrimento, pelo mal-estar. Ok? Ficou mais claro? Você tem. É confuso, mas vale a pena a gente ler, né? Se você tiver alguma indicação para começar essa leitura, eu agradeço. Os próprios livros o próprio livro que eu indiquei, né, tem sobre isso, mas depois me pede ali pelo e-mail que eu mando algumas referências sobre isso. Ok? Mas realmente é bastante Obrigada. confuso, né? São termos que são semelhantes, são falsos cognatos, vamos dizer assim. São semelhantes, mas não É, são a mas, mesma coisa. mas eu acho que é essa clareza que nem a Karen estava falando, ajuda quando a gente está auxiliando os outros, né? Os Com alunos, enfim, os certeza, com certeza. Pessoal, eu vi que tem outras perguntas aqui, depois eu peço também para que vocês entrem em contato comigo, né, pelo e-mail, vou deixar meu e-mail aqui. O e-mail é demarlos.unifesp.br, estou à disposição de vocês. Mas a gente tem agora uma outra apresentação.